Não sei porquê, mas eu tinha certeza que eu passaria naquela entrevista. Eu acho que eu estava com tanta vontade de ir para os Estados Unidos que eu cheguei naquela entrevista com tanta certeza. Só que meu visto foi negado. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Ao invés de mostrar alguma coisa que eu estou fazendo nos Estados Unidos com meus filhos e meu marido, eu vou falar um pouquinho para vocês como que eu vim para os Estados Unidos, que tipo de visto eu tirei, o que eu precisei mostrar na embaixada, como que foi a minha entrevista, quanto de dinheiro eu trouxe, quanto de dinheiro eu precisei mostrar na embaixada, que tipo de emprego eu arrumei quando cheguei aqui, enfim. Vou falar para vocês aí um pouquinho dessa trajetória minha, tá bom? E quem sabe ajude vocês a realizarem, né, esse sonho americano, de vir para cá e viver essa vida americana, quem sabe. Então, senta aí que lá vem história. Bom, desde adolescente, meu pai me incentivava a vir para os Estados Unidos. Eu tenho uma irmã que mora em Maryland, então ele queria que eu viesse para morar com ela. Só que eu, como toda adolescente, eu queria me divertir com minhas amigas, queria brincar, ainda mais que eu ia vir para os Estados Unidos, não era para conhecer a Disney. Ele queria que eu viesse para eu trabalhar, ficar com minha irmã e trabalhar, então eu não pensava muito nisso, né? Eu queria me divertir, queria sair com minhas amigas, fazer essas coisas de menina de 12, 13 anos. E já que eu não tinha condições financeiras de vir conhecer a Disney, então fiquei no Brasil mesmo. Mais tarde, quando me tornei uma mulher, eu comecei a viver muito. Estava numa situação. Quando eu decidi vir para os Estados Unidos, eu vim como um refúgio. Eu queria fugir da situação emocional, psicológica, umas coisas pessoais que eu estava vivendo no Brasil naquele momento. Então, eu vim para cá como um refúgio disso tudo. Sempre tive vontade de vir, sempre, mas eu nunca levei a sério, nunca realmente coloquei os papéis assim, coloquei as coisas para funcionar. Quando eu decidi fazer isso foi quando eu estava passando por um momento bem difícil na minha vida. Aí eu falei, então eu vou para os Estados Unidos. Foi a época que eu estava passando pelo meu divórcio, acho que já tinha me divorciado, na época que realmente quis vir, né, do meu primeiro casamento. E eu estava vivendo minha cabeça, estava um furacão, tinha tanta coisa na minha cabeça, estava uma loucura, gente, você não tem noção. Eu estava assim muito triste, eu estava arrasada com tanta coisa que estava acontecendo, decepcionada, enfim, sabe? Era uma mistura de sentimento, eu estava depressiva. Só que eu sempre fui muito assim, sabe? De levantar e lutar. Eu nunca fui de deitar, chorar a noite inteira, amanhecer o dia continuar chorando, não. Eu podia chorar a noite inteira, mas quando era de manhã, botava minha roupa e ia batalhar, ia lutar pelas minhas coisas. Então, foi quando eu falei, chegou a hora, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero sair daqui, não aguento mais, sabe? Não aguento mais o país, não era isso, não aguento mais aquela situação que eu estava vivendo. Falei, só vou. Então, eu comecei a preparar todos os papéis para vir e eu lembro até hoje da noite que eu decidi, da noite que eu estava enfrentando coisas assim, muito difíceis. E eu lembro até hoje do que eu escrevi no meu blog. Foi o dia que eu falei assim: vou começar um blog e vou iniciar minha vida do zero. Era como se estivesse passando uma página, sim, passando a página e reiniciando a minha vida. E eu falei: nesse reinício de vida, eu vou começar a escrever um blog. E eu lembro a primeira coisa que eu escrevi no meu blog. E alguma dessas palavras que eu dizia no meu blog era mais ou menos assim: hoje minha vida se encontra como uma parede de tijolos sem pintura. E aí eu terminei de falar e blá blá blá. E foi quando aquilo tudo foi me incentivando, me dando força para eu buscar as coisas que eu queria. E eu falei, eu vou dar entrada no meu visto de turista. Aí eu fui na internet, peguei algumas informações, preenchi todos os papéis que eles pediam. Eu não tinha nada no meu nome, né? Carro, casa, não tinha nada disso no meu nome, não tinha filhos, não tinha casamento, não era casada. Aliás, estava divorciada, o que poderia complicar. Que mais? Tinha pouco dinheiro, enfim. Eu acho que para aquela entrevista de visto de turista, eu não me preparei muito bem. Enfim, fui para a entrevista. Fui para a entrevista assim, com aquele pensamento tipo, uau, quero me libertar, quero sair, quero voar, quero voar. Eu tinha muita vontade, gente. Eu sempre tive muita vontade de vencer, sabe? Sempre tive muita vontade de buscar os meus sonhos. Eu sou uma pessoa que persevera muito nas coisas e que eu não fico de braço cruzado ou chorando, como eu falei para vocês, no quarto trancada chorando a noite inteira, o dia inteiro, não. Eu luto pelo que eu quero, então fui ali com muita garra e fui com muita esperança. Eu não sei porquê, mas eu tinha certeza que eu passaria naquela entrevista. Eu acho que eu estava com tanta vontade de ir para os Estados Unidos
Eu cheguei naquela entrevista com tanta certeza, só que meu visto foi negado. Quando meu visto foi negado, eu saí de lá arrasada. E sabe quando você pensa assim, tudo tá dando errado, tudo tá dando errado. Minha vida tá eu tô chateada, tô decepcionada e ainda tenho essa resposta, né, essa resposta negativa de uma coisa que eu queria tanto e quero tanto. Então eu fiquei assim muito triste, muito chateada e eles tinham falado, já cheguei em casa, comecei a buscar lá no site, falei como que eu faço para tirar o visto de novo, e eles falam, né, para tirar com 3 meses, né, que é o tempo de preparar novos papéis. Eu falei, não, vou tirar com menos tempo. E assim, já estava com minha esperança caiu ali, mas eu ainda estava com muita vontade. E eu falei o seguinte: eu não vou tirar o visto de turista novamente, eu vou tirar meu visto de estudante. E nesse processo todo de preparar meu visto de estudante, buscando uma informação em um lugar, buscando em outro, eu lembro de uma coisa que eu coloquei, uma capa no meu Facebook que eu coloquei. Nessa capa tinha um pai andando com uma filha de mãos dadas. E naquela noite tinha tantas perguntas para Deus, tinha tantas perguntas para mim mesmo, eu não achava respostas. Mas naquela capa que eu coloquei no meu Facebook, aquele pai dizia para a filha: não se preocupe, filha, os céus têm um plano para você. E essas coisas me deu muita força. Eu me apego muito a essas frases profundas que têm significado. Não são todas as frases, eu não gosto muito de frases prontas, mas tem coisas que quando toca no meu coração, algumas coisas são ditas, eu pego aquilo como uma revelação de Deus para mim. Então aquilo me preencheu, me confortou. Eu falei, então é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou tirar meu visto de estudante. Aí eu peguei as informações e a primeira coisa que eu fiz ao dar entrada no meu visto de estudante foi buscar uma escola. Uma amiga que mora aqui nos Estados Unidos que me indicou essa escola e eu entrei em contato com eles. E uma coisa boa dessa escola é que a maioria, se não todas as outras escolas, exige que quando você faz a matrícula para estudar aqui nos Estados Unidos, você paga o semestre inteiro. Todas que eu estava procurando exigia que eu pagasse o semestre inteiro, mas essa escola permitiu que eu pagasse de mês a mês. Então, eu ia pagar a matrícula e quando chegasse aqui, ia pagar a primeira mensalidade, o que facilitou muito, né, para mim, dinheiro. E só que para o pessoal da embaixada, eu acredito que eles achavam que essa escola estava seguindo a linha de todas as outras escolas. Eu acredito que eles achavam, que eles não me perguntaram isso, mas eu acredito que eles achavam que essa escola também tinha aceitado o meu pagamento por todo o semestre, e não apenas a matrícula. Né? Como eles não perguntaram, também não comentei, só depois eu vim pensar nisso. Mas, enfim, eu preparei meu documento, eles mandaram para mim, eu fiz toda a matrícula online, fiz o pagamento online, e eu fiz o pagamento com o cartão de crédito da minha irmã, e eles enviaram para mim um papel para que eu levasse para a embaixada. E todo mundo fala que visto estudante realmente é o melhor. Eu também acho que é o melhor. E eles falam mais caro. Eu não gastei muito, principalmente por conta disso, que eu paguei só a mensalidade. E o que mais que de documentos eu levei para a embaixada? Eu levei minha certidão de divórcio. Pensa bem, gente. Eu não tinha vínculos no Brasil. Como eu falei para vocês, não tinha filhos, não tinha casa e nem casamento no Brasil, era um divórcio, tá? E era o papel que eu ia levar para eles, então eu tinha muita chance de ser negada. Eu trabalhava por conta própria, eu não trabalhava em nenhuma empresa, então eu tive que ir no escritório de contabilidade do pai de uma amiga minha e pedir a ele que fizesse um documento mostrando a minha renda. Liguei para meu irmão, pedi para ele colocar na minha conta do banco R$ 8.000. Foi o valor que eu trouxe, que eu mostrei na embaixada. R$ 8.000. Ele colocou na minha conta R$ 8.000 e eu não levei para a embaixada os meus 3 últimos contra-cheques, como todo mundo faz. Porque se eu levasse meus 3 últimos contra-cheques, eles iam notar que aquele dinheiro entrou na conta há pouco tempo. O que eu fiz? Eu fui no gerente do meu banco e eu pedi a ele um documento mostrando apenas o meu saldo, né, da minha conta, e nesse documento ele escreveu quanto tempo eu tinha conta no banco. Eu expliquei para ele que era para uma entrevista para os Estados Unidos, ele entendeu, e ele escreveu quanto tempo eu tinha conta no banco, eram muitos anos, e quanto que eu tinha na conta. Foi só isso que ele precisou escrever para mim. E eu levei também na embaixada esse documento, e os outros documentos normais que a gente leva, comprovante disso, daquilo, coisa simples, de residência,
documentos pessoais como RG, coisas assim. Se tinha mais algum documento, eu realmente não lembro, mas era só esses. Então eu fui para minha entrevista. No dia da minha entrevista, eu tinha lido, né, antes, vai muito bem arrumada, vai não sei o que para impressionar e tal. Só que nesse dia, quando fui para minha entrevista, eu fui sendo eu. E uma coisa muito importante que eu levei comigo a certeza de que se nada desse certo, os céus tinham um plano para mim. E independente de dar certo ou não, eu estava ali para aceitar o que Deus tinha para mim. E eu estava tão bem com isso, gente. Eu juro para vocês, se eu fosse naquela entrevista e ela me falasse não, eu estava tão em paz, porque aquela frase, lembra que eu falei, tinha um significado enorme para mim. Ele falando: não se preocupe, filha, os céus têm um plano para você. E eu lembrava do meu pai, porque meu pai, ele tinha falecido, né, alguns anos antes dessa entrevista minha, e como ele era o grande incentivador meu, eu lembrei dele, como se fosse ele me falando aquilo. Não se preocupa. E eu não estava preocupada, mas eu estava tão bem que no dia eu acordei e eu fui como se eu fosse dar aula. Eu lembro até hoje o vestido que eu usava. Era um vestido aqui, de mangas meio bufantes, aqui, carinha de estudante mesmo. Um zip, ele tinha um zip até aqui assim, que ele tinha um zip. E ele não era nem longo e nem curto, não ficou roupa curta, ele era até o joelho. E era folgadinho assim embaixo. Então, assim, era como eu gostava de me vestir. Fui com ele. Usei meu óculos, que eu usava óculos, realmente tenho problema de vista. E foi isso. Não me enchi de maquiagem, não me enchi de pulseira, nada. Fui normal. O brinco que eu adoro, com certeza usei, não lembro bem, mas com certeza usei porque eu amo brinco, mas não fui nada assim, tipo, cheia de maquiagem, com colares, nada. Fui sendo eu. E eu estava muito bem. Eu estava muito confiante. De vez em quando vinha na minha mente falando, o fato de você não ter vínculos no Brasil e o fato de você ter enfrentado o divórcio pode ser pode ser uma armadilha, pode ser ruim na sua entrevista, mas eu não estava preocupada com isso. E quem me atendeu nessa entrevista foi um homem, muito simpático, por sinal, muito legal. Na primeira entrevista minha de turista, a mulher ela era muito fria. E eu acho que quando eu cheguei lá, ela já olhou para mim e ela já sabia que ela ia me negar. Porque ela não fez muita questão de perguntar muita coisa. E as pessoas dizem, né, não sei até onde isso é verdade, que quando a gente vai na entrevista, eles já têm uma resposta, né? Eles já sabem o que é que vai te falar. Mas não sei até onde isso é verdade. O que eu sinto, e eu sou muito fácil de sentir essas coisas, é que aquela moça ela já tinha uma resposta pronta para mim. E ela não estava fazendo muita questão de que eu entrasse aqui no país dela. E fui lá na minha entrevista de estudante com uma pessoa super simpática e muito educada que me perguntou muito sobre mim, sobre minha vida. E ali eu senti que ele fez questão de me conhecer melhor. E eu fui super honesta. Só teve uma coisa que eu não fui honesta. E saiu assim de repente da minha boca. Eu não planejei. Não planejei fazer. Só saiu na hora. Foi na hora que ele perguntou. Vejo que você se divorciou, né? Você está divorciada. Ai, gente. Aí eu lembrei daquilo. O fato de você ter tido o divórcio pode te prejudicar, porque ele vai ver que você não tem mesmo vínculo com o país. Aí veio daqui na boca e falei assim: mas eu vou casar de novo com ele. Não tinha nem como, não tinha nem como, gente. A pessoa já estava lá casada, vivendo a vida dele, sabe? E porque então assim, não tinha nem como. Eu só saiu da minha boca porque eu estava com medo, né? Naquele momento veio aquele medinho. Aí acho, claro, eu nem sei se ele entrou na minha ideia, não fazia sentido ele ter acreditado nisso, né? Mas então ele perguntou o que, que eu ia vir fazer nos Estados Unidos. Eu sou um santo dos últimos dias, essa é a minha religião. Então eu falei para ele que eu vim, é conhecido como Mormon, tá? Só para vocês entenderem. E eu falei para ele que eu vim para o estado de Utah, porque na entrevista eu ainda falei que eu era Mormon, não falei santo dos últimos dias, falei eu sou Mormon e eu quero ir, eu estou indo para o estado de Utah, tem muitos conhecidos lá da igreja, eu quero aprender inglês e chegar no Brasil. Ele perguntou o objetivo, qual era o meu objetivo quando eu voltasse para o Brasil? Eu falei, quando eu chegar no Brasil com um inglês bom, eu quero abrir uma escola de inglês.
Esse era o trabalho que eu exercia no Brasil. Eu era autônoma, eu era a professora de reforço. Então, eu dava também aulas de inglês. Meu inglês era ruim, zero. Eu dava aula de inglês, mas o meu inglês é bom escrito, gramática. Eu não dava aula de comunicação, não. Conversação, não. Era só gramática mesmo, aquelas coisinhas básicas da escola, nisso eu era boa. Aí eu falei para ele que eu precisava vir estudar inglês para melhorar a minha comunicação em inglês e poder abrir uma escola no Brasil. E esse era o meu objetivo. Ele perguntou qual era o meu objetivo, eu vim nos Estados Unidos, o que eu planejava fazer quando fosse no Brasil e quanto tempo eu queria ficar aqui. Eu falei, olha, eu acredito que 3 meses é o suficiente para eu adquirir o inglês que eu preciso, que seria um semestre, né? E aí, eu lembro até hoje, quando aquele homem simpático, aquele homem tão bom olhou para mim e falou, parabéns, bem-vindo aos Estados Unidos, tipo, welcome to USA, tipo, bem-vindo aos Estados Unidos. E eu senti tanta felicidade, porque eu nem acreditava que eu estava ouvindo aquela frase, gente. Eu esperei tanto por aquilo, tanto. E eu me senti tipo, uau, nossa, consegui. Eu tinha muitas ideias assim na cabeça e começou a vir tudo como se eu já estivesse dentro dos Estados Unidos. Começou a vir tudo na minha mente, eu já vendo aqueles americanos, porque eu tinha muita curiosidade. Como que os americanos viviam aqui, porque a gente só vê em filmes, né? Eu ficava muito curiosa como que eles viviam, o que eles faziam com os filhos, como que era o casamento deles, a comida, o que eles comiam, como que era os restaurantes, como que eram as casas. Eu tinha muita curiosidade sobre as casas nos Estados Unidos. Então, assim, quando ele me falou aquilo, gente, aquela frase maravilhosa que ficava na minha mente, era como se eu já estivesse dentro dos Estados Unidos, já estava vivendo aquela vida americana, mas eu ainda estava no Brasil. Mas eu estava vivendo já na minha mente. Eu saí assim, sabe quando você pisa em nuvens? Sabe, eu saí tão bem e tão feliz. Eu agradecia tanto a Deus, porque assim eu falava, não acredito que eu consegui. Parecia tão longe. A realização desse sonho era um sonho para mim, vim. Então, quando eu fui lá fora, quem tinha ido me trazer foi até o meu sobrinho. Quando eu cheguei lá fora, ai, que eu vi meu sobrinho, eu entrei, eu falei assim, eu passei, eles me aprovaram, eles me aprovaram. Aí eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu cheguei em casa, já comecei logo, foi procurar passagens, procurar valores e procurar amigos para saber quem estava vindo, se tinha alguém vindo. Aí eu encontrei uma pessoa que nem era minha amiga, era amiga da minha amiga que estava vindo. Eu falei, vamos juntas, vamos juntas. Ela falou, vamos. E ela também tinha passado nessa entrevista, né? Ela vinha para a mesma escola que eu. Acredita? Essa minha amiga que intercedeu por nós duas, ela falou, olha, fulana de tal tá indo também, viu? Vou te passar o telefone dela e vocês entram em contato. Aí compramos a passagem para o mesmo dia, mesmo voo, enfim. E eu comecei a organizar minhas coisas. E como eu falei para vocês, esses 8.000 que o meu irmão me emprestou foi o dinheiro que eu trouxe para os Estados Unidos. O dólar na época estava dois reais. Estava um preço bem legal, então era como US$ 3.000. Gente, é muito pouco para você ficar 3 meses nos Estados Unidos como estudante. É muito pouco, porque tem que pagar a escola, pagar comida, pagar aluguel, enfim, muita coisa. Mas eu vim na fé. Então, para sair de lá do Brasil, uma família me deu uma coisa, um me deu uma mala, outro me deu um roupão, né, aquele roupão bem forte de frio, outro me deu dinheiro e várias pessoas da minha família foram me dando dinheiro, sabe, R$ 50, apesar que eu não ia usar esse dinheiro de R$ 50 aqui, né, mas eles foram me dando esse dinheiro. Eu não lembro como que eu fiz essa troca de dinheiro, se eu comprei, sim, acho que a gente chegou em Miami e compramos dólar, foi alguma coisa assim, eu não lembro mesmo para contar para vocês. Eu estava tão aérea na noite que eu viajei, fiquei tão boba assim, organizando tudo. Enfim, bom, onde que eu fiquei quando eu cheguei aqui? A escola providenciou um lugar para eu e minha amiga ficar. Nós íamos dividir um apartamento com uma outra argentina. Então, quando chegamos no aeroporto, passamos pela imigração, normalmente, fizemos aquela entrevista rápida na imigração, que a gente morre de medo, né? Fizemos, foi tranquilo. E tinha o diretor da escola, foi para lá para o aeroporto para pegar a gente. Ele estava lá esperando a gente. Muito legal, ele super simpático. E ele nos pegou no aeroporto e nos levou direto pro nosso apartamento, mas no caminho do aeroporto para o nosso apartamento eu ficava olhando assim as coisas, ó. Eu parecia uma boa, tava muito boba. Ficava olhando as coisas assim, gente, porque era tão diferente. A primeira coisa que eu notei, as ruas muito largas.
muito largas, tão largas que eu tinha medo de atravessar, porque eu falava assim, meu pai, começar a atravessar aqui, quando chegar no outro lado já fechou o sinal. E não é, gente, não é. Era somente porque eu realmente não estava, era um tipo de vida que eu não estava acostumada, né? E aí tinha algumas coisas engraçadas que a gente viveu nos Estados Unidos. A primeira coisa que a gente fez, o primeiro lugar que a gente foi para o McDonald's. Eu falei, eu quero realizar essa vontade para o McDonald's nos Estados Unidos. Nosso lanche no Brasil, no McDonald's, é muito melhor, é muito mais gostoso. O McDonald's aqui não dá, mas a gente queria estar lá e eu queria comprar aqueles copos, sabe, que vem com drink dentro e que eu só via nos filmes, que é de papelão, então eu queria isso. Aí eu tive que matar a curiosidade dessas coisinhas, assim, e que mais? Eu queria, adorava, quando eu encontrava americano, assim, via eles conversando, adorava, falava assim, ai, meu pai, tô aqui, não acredito que eu tô nos Estados Unidos. Foi assim, foi um sonho que eu consegui realizar, e eu sou muito grata por conseguir realizar esse sonho. Eu fiquei bem bobalhada mesmo quando cheguei aqui. E aí vem o lado, né, que começa a apertar, a grana começa a apertar, o dinheiro vai acabar, tem que trabalhar. Então, eu comecei a buscar, eu fui para a internet, mesmo com o meu inglês. Gente, mesmo quando eu falo meu inglês é zero, vocês precisam acreditar em mim, meu inglês era zero. A única coisa que eu conseguia falar com muito sotaque, que a pessoa quase não me entendia, era I don't speak English. E a pessoa quase não me entendia. Claro, eu falava as coisas como my name is Andrea, blá blá blá, essas coisas assim simples, né? Mas nada de conversação. Ouvir um americano falar é a coisa mais difícil. Era muito difícil entender os americanos falando, porque ali eles estão falando a linguagem deles da forma nativa, né, sem sotaque. E você ouviu um brasileiro, né, que estava aprendendo, assim como eu, a falar uma frase, era de um jeito. Quando o americano vinha e falava aquela mesma frase, era totalmente diferente. Eu falava, meu pai, o que é que esse cara está falando? Eu não entendia. Mas eu passei por isso. Passei, eu comecei a estudar inglês, eu ia para a escola, estudei meu inglês, ia todos os dias para aprender. Em casa, quando eu chegava, eu assistia aqueles filmes com a legenda em inglês e o áudio também em inglês, para eu aprender. Eu tentava perder a vergonha e falar mais inglês com os americanos, porque no início dá muita vergonha falar. Não aprendi o inglês rápido, com um ano eu ainda não sabia muito, mas eu tentei não me abalar quando eu encontrava brasileiros que falavam: Nossa, você está aqui há um ano e não fala inglês ainda. E eram amigas minhas também que falavam isso, tá? Só porque estavam aqui há muito mais tempo que eu já falava inglês com muita desenvoltura. Nossa, mas você está aqui há tanto tempo e você não fala inglês ainda. Tentei não me abalar com esse tipo de gente, com esse tipo de comentário, porque cada um tem o seu momento, cada um tem o seu jeito. Principalmente, outra coisa que eu descobri, quando você passa dos 20, era 20 a idade? Não lembro, 18, 19 anos, já começa a ficar mais difícil aprender uma segunda língua, sabe? Então, aí fica mais difícil, ainda mais eu, que já estava com 30, tinha passado dos 30 anos, né? Quando eu cheguei aqui. Então, aí eu pensei assim, nossa, como que, como que eu vou fazer? Já tem um ano. Primeiro, ficava com mente, já tem um ano que eu estou aqui. Como que vou fazer para poder aprender inglês e falar assim, como eles, como os americanos? Estou aqui há 7 anos e eu ainda não falo inglês como os americanos. Meu inglês tem muito sotaque, mas eu consigo sobreviver. Eu posso ir numa reunião da escola do meu filho, posso sentar e conversar com o professor, posso ir no médico, conversar com o meu médico, entendeu? Eu sobrevivo. Meu inglês ainda não está como eu gostaria que tivesse, mas vamos lá. E meu marido, por ele ser americano, a gente acaba falando. O problema é que meu marido também fala português, ele fala português muito bem. Aí a gente fala muito português em casa também, atrapalha. Mas eu tento falar muito com ele em inglês para ajudar. Mas foi assim que eu aprendi que eu aprendi a melhorar meu inglês. Foi não tendo vergonha para falar com americanos, perdendo essa vergonha, que no início eu tinha muita vergonha, sim, e assistindo muito filme com legenda e áudio no inglês. E trabalho, eu fui lá no care.com e comecei a buscar trabalho também, fui nessas coisas de au pair, busquei famílias, né, que precisava de uma pessoa para morar na casa deles, e eles dão moradia, dão comida, dão tudo, você só tem que ficar lá e cuidar do filho dele. Procurei esse emprego também e consegui uma família
Só que antes de eu conseguir essa família, eu fazia pequenos trabalhos de babá aqui em Utah e também eu trabalhava em restaurante. E foi por um mês isso, até que eu falei, não, tá muito cansativo. Eu prefiro estar com uma família, porque eu vou estar segura, eu vou ter uma casa, vai ter uma família ali, eu vou me sentir mais em casa, sabe? E vou ter meu dinheiro, não vou ficar com medo do dinheiro acabar, não vou ficar com medo de eu perder aquele emprego, não poder pagar aluguel. Gente, olha, pagar aluguel é muito difícil, dá muito medo. Nos Estados Unidos, você tem muito medo de não conseguir pagar o aluguel do próximo mês, sabe? Eu estava muito insegura. Por isso que eu decidi morar com essa família. E eu encontrei essa família no Care.com, uma família muito simpática, eles são adoráveis. E eles falaram para mim, né, tudo usando o Google Tradutor ali na época, eles falando para mim que eles amavam trabalhar com brasileiras e que todas as pessoas que passaram pela casa dele, todas as au pairs, eram brasileiras. E eles falaram, vem Andréia, vem ficar com a gente. Super simpática, uma família extremamente rica. Quando eu cheguei na fazenda deles, eles moram numa fazenda. Que linda, que lugar maravilhoso. E a fazenda deles era uma cabana meio assim, sabe, com cara de casa por dentro, uma cabana por fora, linda demais. Adorei ficar com eles, fiquei com eles só um mês. Eu comecei a sentir um pouco assim, tipo, como eles moravam numa fazenda, eu não dirigia, eu não tinha inglês, não tinha amigos, eu falei, não, preciso ir para o tal, tenho tantos amigos lá, eu preciso arrumar um emprego. Aí eu falei, vou fazer a mesma coisa do que eu fiz aqui. Vou buscar uma família, só que uma família em Utah. E aí eu comecei a entrar em contato com algumas famílias, e essa família me procurou, ela falou, Andréia, vem, nós gostamos de você. Já fiz entrevista com, acho que foi 3 ou 4 brasileiras, mas meu coração só direciona para você. Vem ficar conosco. E eu fiquei muito animada, né, para ficar com eles. Aí antes disso, eu ainda fui para casa da minha irmã, fiquei um pouco em Maryland, enfim, depois me preparei tudo para vir para ficar com essa família. Fiquei com essa família por um ano, e eu precisei sair da casa deles, né, porque eu ia casar e eles precisavam encontrar outra pessoa. E eu falei, meu pai, e agora? Para onde que eu vou? E a moça lá da casa, ela transformou, a mente dela ficou transformada quando ela soube que eu ia casar. E ela nem quis esperar muito, sabe, eu arrumar um lugar, ela só queria que eu saísse logo. Foi como se fosse assim, eu falei com ela hoje e em 2 ou 3 dias ela já queria que eu saísse. Os americanos são estranhos também, tá? Vocês precisam saber disso. E, e então, e aquela época eu sei que eu tinha direitos, mas naquela época eu não, sabe, eu estava ainda muito nova aqui nos Estados Unidos, eu não tinha muito conhecimento das coisas, eu estava com muito medo, eu não tinha dinheiro para pagar um aluguel tão caro, eu precisava encontrar aluguel barato, eu não sabia onde ir morar, e eu fui conversar com o meu bispo, e eu estava tão tranquila quando eu fui conversar com o meu bispo, sabe, aquela mesma tranquilidade que eu senti na entrevista, eu senti naquele dia, e meu bispo falou, calma, Deus vai te mostrar um lugar. E no mesmo momento que eu saí da entrevista com o bispo, eu fui conversar com alguém da minha igreja e ela falou: você pode morar na minha casa, eu vou te alugar um espaço lá, o quarto. Eu falei: sério? Ela falou: sim. Eu fui morar na casa dela lá, eu aluguei meu espaço. Era tão bom porque eu era dona da minha. Porque lá na família que eu estava antes, eu não tinha muita liberdade. Para eu levar alguém lá, eles tinham que autorizar, levar assim, amigas, né? Tinham que autorizar. Meu quarto não podia ser trancado, tinha que deixar a porta aberta. Eles estão certos mesmo, talvez se fosse na minha casa, ele teria a mesma exigência, porque eles querem saber se você está levando droga para casa, levando bebida, essas coisas assim, né? E eu percebia que ela entrava no meu quarto às vezes, o problema é que ela mexia no meu diário e lia meu diário, porque ela falava português, ela tinha feito uma missão no Brasil e ela falava português, esse era o problema. Então, e lá não, lá nessa outra casa não, eu tinha minha liberdade, eu podia trancar meu quarto, deixar minhas coisinhas lá dentro, sabe? E eu sabia que ninguém entra lá para mexer, que foi muito bom. E sobre emprego, eu comecei a trabalhar com o pai do meu marido. Veja que maravilha. Eu tinha ido no jantar, o pai do meu marido ficou sabendo, né, que eu estava saindo lá daquela casa onde eu estava, e ele falou, Eric, pede para ela vir aqui conversar comigo. Sabe, Deus estava abrindo todas as portas, Deus sempre me ouviu. Eu nunca fiquei desamparada nos Estados Unidos. Cheguei aqui nesse país com apenas $3.000, sem dinheiro, sem familiares aqui em Utah. Minha irmã mora em Maryland, que é do outro lado do mundo, mas minha irmã não podia me sustentar financeiramente, né? E nem era esse o meu plano. E Deus cuidou de mim. Nunca fiquei desamparada. Nunca passei fome.
nunca passei necessidades assim básicas, nunca fiquei ao relento sem ter onde dormir, nunca. Sempre fui muito bem amparada e Deus sempre cuidou de mim. E aquela frase lá no início, que tomou conta do meu coração e que eu levei muito a sério, persistiu comigo por todos os meus dias, por todos os meus anos nos Estados Unidos. E até hoje, em tudo que eu vivo, né, em tudo que todas as dificuldades pelas quais eu passo, que todo normal para todo mundo, tem essa frase na minha mente. O pai tomando a mão da filha e falando: não se preocupe, filha, os céus têm um plano para você. E o que eu quero falar para vocês hoje? O Brasil é maravilhoso. O Brasil é maravilhoso. Nos Estados Unidos já conheci tudo que eu queria conhecer. Se meu marido falasse: vamos morar no Brasil, a única coisa que me pegaria o medo de morar no Brasil são os privilégios. Eu não teria lá os mesmos privilégios que tenho aqui. Porque aqui são muitas oportunidades de você crescer na vida. Financeiramente, economicamente, estudos, tudo, sabe? E é um lugar muito bom para criar meus filhos. Mas, fora isso, o Brasil é muito mais gostoso viver no Brasil. Quando a gente vai para o Brasil, que a gente fica lá 1 mês, 2 meses, são os meses maravilhosos, a gente se diverte tanto. Meu marido ama o Brasil, ele é apaixonado pelas coisas no Brasil. Mas esse seria a coisa ruim, esse seria o lado ruim, o qual eu não teria coragem de largar tudo aqui e morar no Brasil, seria apenas isso. E outra coisa que eu tenho um pouquinho de medo é a segurança. Eu acho que a segurança pública aqui em Utah, no estado onde eu moro, é muito boa. Claro que acontece coisas ruins também por aí, né? Mas aqui é muito boa e eu me sinto muito segura também aqui. Então, para você que tem um sonho de vir aos Estados Unidos, o que eu te falo é o seguinte: tenha muita fé, tenha muita fé. Organize, planeje sua viagem, mas seja você. Não se apegue muito a tudo que você vai ver no Google, não se apegue muito ao que você viu aqui no vídeo, porque foi minha experiência, não se apegue muito a outros vídeos que você assiste, seja você. Escute tudo, assista tudo que você puder, mas filtra, porque nem tudo vai servir para você. E tenha muita fé em Deus. E faça as coisas com muita dedicação, faça as coisas com muita verdade, com muita honestidade e principalmente perseverança. Porque, de uma forma ou de outra, você vai conseguir. Você vai conseguir chegar lá. E se não for para vir para os Estados Unidos, lembra, os céus têm um plano para você. Tem uma foto também que eu me apeguei muito. É quando Jesus tem uma menininha e Jesus. Essa menininha, ela pede aquele boneco para Jesus. Ela fica pedindo. Só que ela não sabe que atrás Jesus está segurando um boneco que é maior ainda para ela. Então, quando eu fui naquela minha entrevista do templo, minha entrevista para vir para os Estados Unidos, eu tinha muito essa foto em mente. E eu lembrava que se aquilo ali não fosse dar certo para mim, Jesus tinha algo melhor para mim. Deus tinha algo melhor para mim. E tinha essa foto, né, de Jesus segurando um boneco grandão atrás. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não vê, às vezes a gente pede algo para Deus, quando na verdade Ele quer nos dar algo muito melhor. Lembra meus namorados que tinham terminado comigo e que eu sofri? Lembra meu casamento? Que eu não vou trazer aqui os motivos, o que aconteceu, me desculpa, não posso trazer, porque a pessoa não está aqui para se defender, mas enfim, o quanto que eu sofri, eu pedia para dar certo, pedia a Deus para dar certo, quando Deus falava: eu tenho um marido muito melhor para você, eu tenho um casamento melhor para você. Então, a mesma coisa eu falo para você: você quer vir? Planeja, arruma, organiza tudo e tenha muita fé em Deus. E você vai conseguir. Se você não conseguir vir para os Estados Unidos, continua lutando, continua acreditando, porque Deus vai te dar algo muito melhor, muito melhor. Caso você não consiga vir para cá, Deus tem algo muito melhor para você. Então, muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Foi um prazer falar um pouquinho da minha trajetória, um prazer trazer para vocês um pouquinho desse meu sonho. Foi um prazer imenso mesmo. Se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm qualquer coisa que eu deixei de falar no vídeo, podem fazer perguntas embaixo nos comentários que eu respondo com todo prazer, tá bom?
E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, até lá!